Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Matemática 2. Hoje vamos continuar, né, o estudo sobre derivadas, falando agora sobre regra da cadeia. O que é essa tal regra da cadeia? Vamos lá. Bom, aí vamos primeiro para um exemplo, né? Eu tenho a seguinte função: h de x é igual a x² mais x mais 1 ao quadrado, tá? Então, pelo método que nós aprendemos nas aulas anteriores, o que que você vai fazer aqui? Como é que você pode resolver a derivada dessa função, tá? Você pode dizer que esta função que está ao quadrado é a multiplicação, né? x² mais x mais 1 vezes x² mais x mais 1. Ou seja, isso aqui é igual à função representada dessa forma aqui, tá? Vamos lá no slide 2, melhor. Então, essa função aqui, ela foi decomposta, né, em duas partes, tá? Onde é feito o produto, né, desses termos que são iguais. Fazendo essa multiplicação, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, eu chego neste polinômio aqui, x² mais 2x³ mais 3x² mais 2x mais 1, tá? Então, essa aqui é a minha função h de x, ou seja, eu ainda não entrei na derivada, né? Até agora, eu só decompus a função inicial, né? Ou seja, h de x, né? Essa representação aqui é a mesma coisa dessa representação aqui. Então, aqui, essa representação aqui de h de x, ela é uma forma mais palpável de se resolver, né? Ou seja, aqui eu só tenho formas conhecidas de como se derivar, né? Eu tenho derivada de produto por uma constante, tenho derivada da potência, tenho derivada da soma, né? Então, eu vou aplicando, isso nós já aprendemos nas aulas anteriores. Então, a derivada de h de x, que é h' de x, é o quê? Eu vou derivando cada um desses termos aqui, né? Então, a derivada de x² é 4x², mais a derivada desse termo aqui é 6x². Desse próximo termo, 6x. Desse termo aqui é 2 e da constante é 0. Ou seja, a derivada de h de x é isso aqui. Tá? Então, nós conseguimos resolver a derivada dessa função. Agora, prestem atenção que para eu resolver, baseado naquilo que eu aprendi até agora, eu precisaria fazer essa decomposição aqui, por quê? Porque essa forma aqui nós ainda não aprendemos, tá? Beleza, conseguimos. Vamos para o próximo exemplo, né? Ele pede assim, derive agora essa nova função h de x aqui, que é a mesma função, só que elevado a 100. O que a gente pode concluir daí, né? Esse modelo aqui, esse padrão, nós ainda não estudamos. Então, a gente não tem condições ainda de resolver por alguma técnica, porque esse modelo aqui de função nós não estudamos e não sei até agora como que resolve. Então, o que a gente faz? A gente decompõe a função, né, em partes menores, em partes onde eu consiga chegar em modelos já conhecidos, que foi o que nós fizemos aqui. Beleza? Só que detalhe, né, gente? Aqui, essa primeira função, ela era elevada ao quadrado. Ou seja, então era só eu multiplicar 2 vezes o termo, né? Só que aqui não. Aqui a função ela é elevada a 100. Ou seja, eu teria que multiplicar 100 termos iguais a esse, né? Ou seja, é possível, né? Mas não é eficiente, né? E o risco de você errar é muito grande, porque você vai ter que vai ter que multiplicar 100 termos, né? Onde cada termo é uma composição, é um polinômio, né? Com 3 termos, tá? Então, é bem complicado resolver por essa forma aqui, né? Então, a ideia da regra da cadeia é você pegar essas funções, né? Em que essas funções, elas representam
funções compostas, ou seja, né, essa função aqui, onde esse termo é elevado ao quadrado, é uma composição de funções mais simples, tá? Então, a derivada da cadeia, você vai pegar essas funções que são mais complexas, né, e derivá-las, tá? Ou seja, são aquelas funções em que você não consegue resolver pelas propriedades básicas que nós estudamos até agora, certinho? Então, vamos lá. Aí um outro exemplo aqui, né? E se a função h de x for igual a isso aqui? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Bom, nós estudamos como é que se calcula a derivada de uma raiz quadrada. Só que tem um detalhe. Dentro dessa raiz quadrada, eu tenho uma função, né? Que também precisaria ser derivada. Então, os exemplos que nós vimos anteriormente, não existia função na raiz quadrada. Era sempre uma constante. Tá? Então, todos esses exemplos são exemplos de funções compostas, que você pode utilizar a regra da cadeia para resolvê-las. Então, vamos lá. O que é a regra da cadeia, né? Eu tenho a função h de x, né? Que ela é uma composição de funções. Ou seja, a função h de x, ela tem duas funções. Eu tenho a função g, tá? Em que ela é a função g, em que dentro dela está a função f, tá? Onde eu só tenho uma variável independente, que é a variável x, nesse caso, tá? Então, quando eu tenho uma função em que ela é uma composição de funções, aí você aplica a regra da cadeia. Como é que aplica a regra da cadeia? Derivada de h de x, ou seja, a galinha de x, é o quê? É igual, né, a derivada de g de f de x em relação a dx, ou seja, como essa função aqui, essa composição de funções, tem apenas uma variável independente que é x, então eu vou derivar essa função apenas em relação a x, tá? Então, é a derivada dessa composição em relação a x, ok? Como é que resolve isso? Ele é resolvido da seguinte forma. Eu derivo a função g, tá? Em que a função g, ela está em função de f, tá? E multiplico essa derivada pela derivada da função f, tá? Onde eu chamo f de x, eu digo que é a função interna, e a função g de x é a função externa. E a galinha, então, a derivada de h de x, ela é apenas a derivada da função externa, né? Que é isso aqui, tá? G de f de x, tá? Então, é a derivada da função externa calculada na função interna, ou seja, g' está sendo calculada na função interna, ou seja, dentro de g' tem uma outra função, mas eu derivo g', tá? Eu não derivo ainda f de x, que é a minha função interna. Só que quando eu vou calcular a derivada de g, eu vou calcular baseado na função f. Calma que vai ficar mais tranquilo daqui para frente, tá? Calma, não se desespere. Então, a derivada de h é a derivada da função externa, calculada na função interna, vezes, olha aqui o vezes, a derivada da função interna, tá? Professora, complicou. Vamos simplificar com um exemplo? Vamos lá. Aquele mesmo exemplo anterior em que a gente calculou decompondo a função, tá? Como é que resolve? Vamos lá para o Livebird. Olha só. É a mesma função, tá, gente? A gente só vai resolver de uma outra forma. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que identificar o que fica mais fácil, né? Pelo menos nesses primeiros momentos em que você está aprendendo a técnica. Você precisa identificar qual seria
as duas funções, né? A função interna e a função externa, tá ok? Então, a gente sabe que o modelo padrão, né, de uma função composta é que, por exemplo, h de x é igual a g f de x, tá? Ou seja, g está em função de f de x. Então, qual seria a função externa, né? A função externa é a função que abrange a função interna, né? Então, nesse caso, a função externa, g de x, é toda a função. É toda a função. Então, essa aqui é meu g de x, tá? E a função interna, que é a função f de x, é justamente o que está dentro de g de x, que é x ao quadrado mais x mais 1. Pronto, eu identifiquei o g de x e o f de x, tá? Se acalme que com o tempo vocês vão aprender a fazer essa divisão aí, vai ficar bem tranquilo, tá? Então, a derivada de h de x, né, como a gente viu, é a derivada de g de x em função de f de x vezes a derivada de f de x. Então, a gente vai substituir aqui. O que a gente calcula primeiro? A gente vai calcular a derivada de g de x, tá? Então, a derivada de g de x, né, g de x a gente viu, né, que é essa função aqui. Então, a gente vai derivar essa função, né? Ou seja, a ideia é ignorar que isso aqui seria uma função, tá? Eu poderia dizer, por exemplo, que g de x é igual a b quadrado, tá? Ou seja, eu vou ignorar que aqui dentro tem uma função, tá? Sempre quando eu vou derivar a função externa, eu ignoro a função interna. É como se a função interna fosse uma constante, tá? Para a função externa. Tá? Então, quando eu vou derivar isso aqui, né, eu derivo, como é que eu faço? Eu mantenho a base e passo o expoente para frente e subtraio uma unidade. Então, o que foi que eu fiz? Eu mantive a base, que é x ao quadrado mais x mais 1. O expoente, que é 2, eu passei para frente, multiplicando, e subtraí uma unidade no expoente, que ficou 1. Então, a derivada da função externa, que é g' de x, é igual a 2 vezes x quadrado mais x mais 1, tá? Agora, a derivada da função interna. A derivada da a função interna é x quadrado mais x mais 1, então é só eu derivar. Derivada de x quadrado é 2x, mais derivada de x é 1, mais a derivada da constante, que é 0. Então, a derivada da função interna é 2x mais 1, certo? Agora, vamos calcular, já de posse da derivada das duas funções, agora eu multiplico as duas e tenho a derivada da função total. Então, a galinha de x é igual a 2 vezes x quadrado mais x mais 1, que é g', vezes 2x mais 1, que é f'. Multiplicando isso, eu vou ter um valor idêntico ao que nós vimos anteriormente, né? 4x ao cubo mais 6x quadrado mais 6x mais 2, que é isso aqui. Percebam que aqui, usando a regra da cadeia, é muito mais simples de se resolver, tá? É muito mais simples, você faz muito menos conta do que se você fosse decompor. E porque também, às vezes, a decomposição ela é inviável, como a gente viu no exemplo anterior, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aquele exemplo da raiz quadrada? Derive a seguinte função, h de x igual a raiz quadrada de x quadrado mais 1. Vamos lá. Bom, aqui, a primeira coisa que a gente faz, né? A gente tem que entender que aqui são duas funções, tá? Que h de x ela não é uma função só. Ela é uma composição de funções, que isso impede com que eu aplique diretamente as regras básicas da derivação, tá? Então, eu não posso, né,
simplesmente dizer que a derivada disso aqui, né, usando uma regra básica, porque isso aqui é a mesma coisa que x² mais 1 elevado a meio, né? É a mesma coisa. Então, eu não posso, de forma nenhuma, apenas aplicar a regra da derivação da potência, né? Por quê? Porque aqui existe uma outra função, né? Então, essa função ela precisa ser levada em consideração, tá? Então, o que a gente faz? Vamos identificar agora as subfunções, né? A interna e a externa. A externa é g de x, né? Então, g de x é igual a raiz quadrada de f de x, tá? Onde f de x é o quê? F de x é x² mais 1. Tá? Então, eu achei as duas funções. Então, para eu achar a derivada de h de x, ou seja, h', eu devo derivar g, derivar f e depois multiplicá-las. Então, vamos lá. Então, a derivada de g de x, tá? Lembrem-se que isso aqui é como se eu ignorasse, tá? Na função externa. Eu ignoro a função. Eu ignoro a função que está dentro do h de x. Tá? Ou seja, então, na derivada da g de x, eu vou apenas levar em consideração a derivada do expoente, tá? De uma função exponencial, ok? Então, como é que é? Se isso aqui é x² mais 1 elevado a meio, então eu vou passar meio multiplicando, como eu passei aqui. Eu vou manter a base, que é x² mais 1, e elevar a subtração de uma unidade, né? Então, fica meio menos 1, fica menos meio. Tá? Quem ainda não consegue resolver isso aqui, tem que treinar mais, tá, gente? A gente tem que seguir. Então, fazendo todos os algebrismos necessários, tá? O que acontece? Então, fica meio, né? Ou seja, 1/2. Como esse expoente é negativo, eu vou passar isso aqui para o denominador e colocar ao quadrado, porque ele vai ficar elevado a meio aqui embaixo no denominador. Então, vai ficar 1/2 raiz de x² mais 1. Então, isso aqui é a derivada de g de x. Agora, a derivada de f de x, né? Bem simples, que é x² mais 1. Qual é a derivada de x²? 2x. E aqui não é mais 1, tá, gente? Aqui é 0. É 0, porque como é uma constante, a derivada da constante é 0, tá? Então, fica 2x aqui em cima. E aqui corta, e aqui corta. Tá? Então, fica 2x, desculpa. Então, vai ficar 1/2 raiz quadrada de x² mais 1, que vai multiplicar 2x. Tá? Então, multiplicando isso aqui, 2x sobre 2 elevado a x² mais 1. Né? Só que 2x corta com 2, corta com 2, e o resultado da derivada de h é x² mais 1 raiz quadrado e uma fração aqui, certo? Vamos lá. Próximo exemplo. x² vezes 2x mais 3 elevado a 5, tá? Vamos lá. Bom,
Aqui a coisa complica um pouco mais, né, gente? Por quê? Aqui eu tenho uma parte que ela é composta, que é essa parte aqui. Por que que eu sei que ela é composta? Porque eu tenho duas funções. Eu tenho uma função que precisa ser derivada e essa função ela está elevada a um expoente que também precisa ser derivado, tá? Então isso aqui é uma função composta. Só que essa função composta, ela está sendo multiplicada por uma outra função, né? Então aqui eu tenho uma derivada de produto, tá? Então, como é que é a derivada do produto, né, gente? Aí a gente aplica a regra do produto, né? Como é que é? São dois termos, né? Eu tenho o primeiro termo, que é x², e tenho esse outro termo aqui, que é a função composta, tá? Essa função composta eu vou chamar de h, tá, gente? Só pra gente manter a mesma nomenclatura. Vamos lá. Então, a derivada do produto, né? Mantenho a primeira e derivo a segunda, que aqui é a derivada do h, tá? Mais a segunda, que é h, vezes a derivada da primeira. Ou vice-versa, tá, gente? Porque como é uma soma, eu poderia aqui colocar a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Tanto faz, tá? Aí tá. Então, o que que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular as derivadas, né? Que é essa derivada aqui e essa derivada aqui. Calculando as derivadas, eu vou multiplicar pelo outro termo e assim eu vou chegar no meu resultado final. Agora, essa derivada aqui que é a derivada da função h. Então, o que seria o g? O g de x? O g de x é a função externa, tá? Então, a função externa é o expoente, tá? É um expoente, é a função que está elevada, tá? Eu chamo de f de x, tá? Que é 2x mais 3 elevado a 5. Então, essa é a minha função g de x. E a função interna, né, gente? A função interna é 2x mais 3. Desculpe a minha letra, tá, gente? Porque é bem difícil escrever com o mouse. 2x mais 3. Então, de posse disso, agora eu vou derivar cada uma delas. Eu vou colocar a derivada aqui, tá, gente? Para facilitar a minha vida escrevendo, tá? Mas você já sabe que aqui é gelinha. Então, o que que faz? É 5, vai para frente, né? Vezes a função f de x. 5 que multiplica f de x elevado a 5 menos 1, 4. E aqui a derivada da função interna. A derivada de 2x mais 3. Né? Então, a derivada de 2x é 2. Tá? Então, o que que eu faço? Eu vou multiplicar isso aqui. Tá? Essa multiplicação aqui, ela vai ficar... Vou colocar aqui, tá, galera? A galinha. A galinha de x. Vai ficar 5 vezes
2x mais 3 vezes 2, né? Dois x aqui, perdão. A quarta aqui, né, galera? Tá? Então, esse H é esse H aqui, né? É isso aqui. A derivada disso aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui, continuando, né? Então, aqui ele repetiu x quadrado e aqui ele colocou a derivada de h, né? 5 vezes 2x mais 3 a quarta vezes... Ele não colocou aqui logo o valor da derivada, né? Mas isso aqui é 2 que a gente calculou aqui, tá? Então, é isso vezes 2, que é o que está aqui, né? 5x quadrado vezes 2x mais 3 a quarta vezes 2, tá? Então, nós chegamos aqui nesse primeiro termo. Vamos agora para o segundo termo, tá? Que é só multiplicar, né, galera? Então, 2x mais 3 elevado à quinta, né? Repetir aqui. E derivada de x quadrado. Derivada de x quadrado é 2x, tá? Então, multiplicando isso aqui, vai chegar nesse termo. 2x vezes 2x mais 3 ao cubo. A quinta, desculpa. Então, multiplicando, tá? O que que vai acontecer? Aqui, 2 vezes 5... Ele fez alguma coisa aqui que não tá certo. Ele sim. Só um minutinho, tá, gente? É porque esse exemplo eu peguei do livro. Ah, tá. O que que ele fez? Ele... Bom, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui, ignorem, que isso aqui ele só enrolou, tá? É só vocês, isso aqui é só vocês podem chegar nesse resultado aqui. Vou deixar bem aqui do lado, tá? Olha só. 2 vezes 5 dá 10. 10x quadrado. Que multiplica 2x mais 2x 2x mais 3 elevado à quarta mais 2x que multiplica 2x mais 3 ao cubo. 2x mais 3 à quinta. Na verdade, aqui embaixo, né, que eu risquei, ele tirou o fator comum, tá? Mas não precisa você tirar o fator comum. Ele tirou o fator comum, mas não precisa simplificar. Você poderia ter deixado até aqui sem problema nenhum, tá bom? Façam até aqui que já tá tudo certo. Próxima. Eu tô pegando vários exemplos, né, assim, com várias situações que utiliza as regras básicas, né, da derivação e aplicando na regra da cadeia, tá? Vamos para esse próximo exemplo.
Bom, o que que acontece, né, galera? Aqui eu tenho para derivar a função f de x, que é 1 sobre 4x² menos 7 elevado ao quadrado, tá? Bem, agora quando você olhar uma coisa como essa, você vai pensar, você já vai lembrar que não está normal, né? Por quê? Porque você tem, você consegue visualizar que aqui tem duas funções, né? Tem uma função que é 4x² menos 7, né? E que essa função está elevada ao quadrado. Então, para eu resolver essa derivada, eu preciso considerar que tem uma função dentro da outra, porque as duas precisam ser derivadas. Só que a derivada de uma tem que estar relacionada com a outra função, né? Só que tem um detalhe, né? Isso tá em um quociente. Então, a gente aplica a regra do quociente. Na verdade não, né? Na verdade, né, aqui a gente não precisa. Por quê? Porque essa função aqui, ela pode ser simplesmente invertida, né? Ela é uma função simples, eu poderia aplicar a regra do quociente, eu poderia, mas ia complicar muito e não precisa. Então aqui você só coloca, você representa ela, né, sem ser com quociente, né? Ou seja, 4x² menos 7 elevado a menos 2, é a mesma coisa, né? Então, essa aqui é a função que eu vou derivar, né? Então, a derivada de f de x, f' de x, é igual à derivada da função. Só que essa função, ela pode ser representada dessa forma, tá? Então, a mesma coisa, tá, gente? O que que eu vou fazer? Essa aqui é a minha função h, tá? Então, eu preciso representar a função interna e a função externa. A função externa é f, é a função f. Ai, gente, que letra, hein? É a função f elevado a menos 2. Vou já derivar ela bem aqui, tá, gente? E vou poupar a minha escrita, tá bom? Você já sabe que aqui é a derivada. Então, como é que deriva isso aqui? Passa o expoente para frente multiplicando, então fica menos 2, vezes a função f de x. Vou colocar bem aqui a função f de x, que nada mais é do que a minha função interna. Qual é a minha função interna? 4x² menos 7. Menos 7. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui para a derivada de g de x. Tá? Então, é a função elevada a menos 2. Então, passo o expoente multiplicando, né? O que é f de x? 4x² menos 7. E subtrair uma unidade no expoente, né? Então, fica menos 2 menos 1, que fica igual a menos 3. Então, essa aqui é a derivada de g de x. E agora a derivada de f de x. Então, 4x², a derivada é 8x. E a derivada de menos 7 é 0, né? Então, a derivada do h é o produto desse vezes esse. Tá? Então, vamos lá. Então, o que que ele fez? Tá? Então, agora eu vou pegar isso aqui e multiplicar por isso aqui. Então, fica menos 2 vezes 4x² menos 7 elevado a menos 3 vezes 8x, tá? Aí, o que que vai acontecer? Menos 2 vezes 8x dá menos 16x. E esse termo aqui, ele está elevado a menos 3.
Então, eu vou passar ele para o denominador. Então, sobre 4x² menos 7 elevado a 3, tá? Então, esse é o valor da derivada da função. Bom, vamos agora um exemplo, um problema, né? Um exemplo em forma de problema. Que é claro que na prática, né, na nossa vida profissional, o que nos vem são problemas, né? São problemas que a gente vai ter que interpretar matematicamente, tá? Então tá, suponha que a expectativa de vida em anos de uma mulher no instante do nascimento em um determinado país seja descrito por essa função aqui, tá? Em que o t ele vai variar de 0 até 150. E o t ele é medido em anos, tá? Onde o seu t0, tá? Ou seja, a partir do início o ano inicial é 1900, tá? Então o ano inicial é 1900, tá? Então ele vai de 1900, né? Ou seja, porque o T0 dele é 1900, só que o T máximo dele é 150, então é 1900 mais 150, né? Que dá 2050, né? Então ele vai medir a expectativa de vida da mulher dos anos 1900 até 2050, tá? Aí ele pergunta: qual é a expectativa de vida de uma mulher nascida no início de 1980, né? Ou seja, uma mulher que nasceu em 1980, quantos anos ela vai viver, né? Então, o que você vai fazer? Você vai calcular o T, né? Você vai calcular o G de T, só que você precisa identificar esse T, tá? Então, ele quer saber a expectativa de vida da mulher em 1980 e também em 2000. Vamos lá. Então, aqui eu tenho a minha função, que mede a expectativa, que calcula a expectativa de vida da mulher, né? E ele quer saber qual é essa expectativa em uma mulher que nasceu em 1980, tá? Então, essa questão ela é simples, né? Você demora mais para interpretar do que para resolvê-la. Então, isso aqui mede a expectativa de vida. Então, você precisa saber o T. Ele não te deu o T. O que ele te deu foi o ano, 1980. Só que o T, ele varia de 0 a 150. E o início da contagem foi 1900, tá? Então, se o T0 é 1900, em 1980, qual é o meu T? O meu T é 80, tá? Então, você vai calcular a expectativa de vida, você vai calcular essa fórmula aqui para T igual a 80. Então, G de 80. G de 80 igual a 50,2 vezes 1 mais 1,9 vezes 80 elevado a 0,1, tá? Aí, se você pode usar essa calculadora, seu computador, enfim, dá 78,29. Ou seja, uma mulher que nasceu em 1980, no início de 1980, ela tem uma expectativa de vida de 78,29, ou seja, ela vive mais ou menos 78 anos, tá? Agora ele quer saber a expectativa da mulher em 2010, né? Então, a mesma coisa, tá? Desculpa, aqui é 2000, tá? Ele quer saber a expectativa de vida da mulher no início de 2000. Então, se a contagem começou em 1900, em 2000 se passaram quantos anos? 100 anos. Então, você vai calcular G de 100. Então, jogando na fórmula, tá? Bonitinho aqui, vai dar uma média de 80 anos de vida para essa mulher. Tá? Então, qual seria a letra B? Com que rapidez a expectativa de vida de uma mulher nascida em qualquer instante T varia, né?
Então, vamos lá. Vamos tentar entender esse problema. Aqui eu tenho a minha fórmula que mede a expectativa de vida. E ele faz a seguinte pergunta: com que rapidez a expectativa de vida de uma mulher nascida em qualquer instante T varia? Ou seja, como que está variando a expectativa de uma mulher que nasceu em um ano para um outro ano? O que isso quer dizer, né? A gente viu aqui no exercício anterior que houve uma variação, né? De uma mulher que nasceu em 1980 e uma mulher que nasceu em 2000, né? Ou seja, houve uma variação de quantos anos aqui, né? De quase 2 anos. Ou seja, uma mulher que nasceu em 2000 vive 2 anos a mais, né? Vive 2 anos mais do que uma mulher que nasceu em 1980, né? Então ele quer saber qual é a variação, né? Com que rapidez esse tempo de vida vai mudando, né? Com que rapidez essa expectativa de vida nascida em qualquer instante vai variar. Ou seja, ele quer saber a variação desse tempo de vida, né? Como que isso está variando, tá? A velocidade com que está acontecendo essa variação da expectativa ao longo dos anos, né? Então aí você vai calcular a derivada da função da expectativa, ou seja, a derivada dessa função g de t, né? Que é 50 vezes 1 mais 1,09t elevado a 0,1. Então você vai derivar essa função, você vai calcular g' de x, né? Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma constante e aqui nós temos uma função. Só que essa função você deve resolver pela derivada da cadeia, né? Pela regra da cadeia, porque é uma função que ela é composta, tá? Então, a função a constante você vai manter, né? E você vai multiplicar pela derivada da função composta, aplicando a regra da cadeia. Tá? Então, aplicando a regra da cadeia, o que vai acontecer? Vamos identificar g de x e f de x, tá? O g é a função f elevado a 0,1, tá? Me perdoem a representação, tá, gente? Está completamente errada, mas é muito difícil escrever aqui, tá? A função f de x, é igual a 1 mais 1,09. 1 mais 1,09. Tá? Aí eu vou calcular a derivada de cada uma delas, né? Derivada de g é igual a 0,1. Ai, desculpa. Eita. É 0,1 vezes a função f elevado a 0,1 menos 1, que dá menos 0,9. E a derivada de f? Derivada de f, aqui tem zero, aqui é t, tá? Tem que ter uma variável dependente para poder derivar, tá, gente? Se não tiver, se tudo for constante, derivada de constante não existe. Então, derivada de 1 é 0, né? Mais derivada de 1,09t, dá 1,09. Meu Deus, que confusão. Espera lá. 1,09, tá? Então, para achar a derivada desse termo, você vai multiplicar isso aqui. Isso já está representado bem aqui, tá? Então, repito, 50,02 e calculei a derivada disso aqui. A derivada disso aqui é o produto das duas funções, tá?
que é 0,1 vezes a função elevado a menos 0,9, né? Vezes a derivada de f, né? Que eu calculei que é 1,09. Então, fica 50,02 vezes 0,1 vezes esse 1,9, que representa a derivada, que representa esse valor aqui, tá? Vezes esse termo aqui. Multiplicando tudo isso, dá isso aqui, tá, gente? Então, essa aqui é o valor, é como calcular a velocidade, ou seja, o quanto que isso está variando ao longo do tempo, tá? Então, a derivada de g de t é isso aqui, tá? Então, eu tendo um t, por exemplo, meu t, 2 anos, 10 anos, então eu vou ter o número de anos que aumentou ou que diminuiu a expectativa de vida da mulher conforme esse modelo dado pelo problema, tá certo? Bom, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês, tá? Para vocês resolverem. Eu acho que o que a gente resolveu hoje, vocês têm plena capacidade de resolver essas questões, tá? Eu espero que vocês tenham estudado as regras da derivada, tá? As regras básicas, não tem como a gente seguir o curso sem que você saiba a derivada. E derivada é um assunto que você vai aplicar em muitas situações do contexto do curso de vocês, tá? Então, se esforcem na derivada, se esforcem mesmo, é o conselho que eu dou para vocês. E a cada dia vai complicar mais, tá certo, gente? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.